Hoje eu estou aqui com o professor Cristóvão Buarque. Nós tentamos agendar na semana passada essa live, nós, inclusive, tentamos fazer a live, mas, infelizmente, houve um problema técnico com o áudio e nós não conseguimos. Mas hoje o professor foi muito solícito, atendeu aos nossos anseios e aceitou fazer essa conversa muito importante nesse momento de pandemia, que é sobre o tema das políticas públicas em educação após a Covid-19. O professor Cristóvão dispensa apresentações. Ele é governador, foi senador, foi reitor universitário, foi ministro da Educação, é formado em Engenharia Mecânica e é doutor em Economia também. Professor, muito obrigado por atender ao nosso pedido e estar aqui conversando com a gente sobre esse tema. E eu já queria começar fazendo uma pergunta e talvez uma pequena provocação. O que o senhor imagina que será da educação após a pandemia? Provavelmente as desigualdades serão aprofundadas e tem uma coisa interessante acontecendo, que é a migração de parte da classe média que começou a perder renda, perdeu emprego durante a pandemia, que está indo para a educação pública. O senhor acha que essa migração, digamos assim, vai provocar uma melhora nessa visão que a sociedade já deveria ter há muito tempo da educação? O senhor acha que isso vai provocar alguma discussão mais profunda sobre esses temas? É um prazer estar aqui com vocês, conversando, e você já abriu o debate com uma boa provocação. Eu quero, antes de dizer da tragédia que virá, eu quero dizer que a tragédia já existia. Diante do que vai acontecer, escolas fechadas no setor privado, escolas públicas sem professor, crianças chegando perplexas, angustiadas, depois de meses trancadas em casa, professores desmotivados, tudo isso é uma tragédia. Mas o que nós tínhamos antes da epidemia já era uma tragédia. Nossa educação é uma das piores do mundo. E no resto do mundo a educação não é muito boa também, não, salvo alguns países. E a nossa é a mais desigual, provavelmente, no mundo. Porque nos países pobres da África é ruim para quase todos. Nos países ricos é boa para quase todos. Aqui ela é boa para uma parcela muito minoritária que pode pagar e ela é péssima para a imensa maioria. A tragédia já existia. Eu acho importante dizer isso porque tem muita gente imaginando que estava tudo ótimo e que a epidemia que provocou o desastre. Agora vai agravar. Vai agravar porque muitos professores, sobretudo no setor privado, não voltarão a dar aula. Eles tiveram seus salários cortados e buscaram outros empregos e não voltarão. No setor público não há admissão, houve muita admissão no setor privado, no setor público não há por causa da estabilidade, mas muitos virão sem motivação, muitos virão dar aula, mas vão ter um piscite, porque como ficaram muito tempo livres, aproveitaram para alguma renda adicional, e não vou largar essa renda provavelmente, mas sobretudo a desmotivação que nós vamos ter das crianças, dos professores e dos pais. Por isso o quadro é muito ruim. Agora, a migração de classe média para a escola pública pode nos trazer uma esperança, se essa classe média decidir lutar para melhorar a escola dos seus filhos. Se deixar as crianças lá, pronto, sem uma mobilização, vai ser um desastre para eles também. Mas se eles perceberem que a escola pública pode ser boa, dependendo de algum esforço, dependendo de cobrança sobre o governo e sobre os professores, num diálogo com os professores, eu creio que aí nós vamos ter uma vantagem, nós vamos tirar um proveito, digamos assim, da crise. A migração para a escola pública de uma classe média pode ser positiva, porque aquilo que a classe média usa, ela em geral melhora a qualidade. O que as classes pobres usam, terminam sendo abandonadas. Quer ver um exemplo? Compare um aeroporto com uma parada de ônibus.
não tem aeroporto ruim e não tem parada de ônibus boa. Então, a gente pode, sim, ter uma consequência positiva se os pais migrarem para a escola pública e se envolverem na educação dos filhos, lutando para melhorar as condições da escola pública. Esse exemplo que o senhor trouxe do aeroporto, da parada de ônibus, é muito interessante, porque, inclusive, a gente pode lembrar de uma discussão antiga do senhor sobre a federalização da educação básica. A gente vê nas escolas, tanto dos capitais quanto do interior, uma coisa que o senhor sempre comenta, que muitas vezes os prefeitos colocam as escolas dentro de prédios antigos da prefeitura, prédios que estavam abandonados. Então eles pintam os prédios, colocam as crianças lá dentro e essa se torna a escola. Então, talvez no pós-pandemia seja interessante a gente voltar a discutir a questão da federalização. Aí surgem duas questões. A primeira, que é a questão positiva, é que dar aporte para essas escolas poderia reduzir as desigualdades educacionais que com certeza se aprofundarão. A segunda questão é como fazer uma federalização do ensino nesse momento com o ministro da Educação, que é completamente anti-educação. Primeiro, quem é o ministro da Educação agora? Talvez ele já nem esteja mais. Segundo, o que vier depois dele, neste governo aí, não vai ser melhor. Mas, se não tivermos um impeachment, nós vamos lutar para que ele faça as coisas que sejam necessárias, qualquer que seja ele. Além de que, é preciso lembrar que antes desse governo que está aí, e eu fui ministro, então eu assumo a responsabilidade, nós não deixamos uma escola boa. Os democratas, nós democratas progressistas, que ficamos 35 anos no poder, desde que veio a democracia, nós não fizemos o dever de casa na educação. Ficou pior? Não, melhorou. Tem FNDE, tem merenda escolar, tem livro didático. Aliás, livro didático e merenda já vem dos militares, não foram os democratas. Melhorou. Mas melhorou deixando a gente ainda para trás, porque as exigências são muito maiores hoje do que eram antes. Aumentando a brecha. Melhorou para os pobres, mas melhorou muito mais para os ricos. Então, ficamos para trás em relação aos outros países. Voltando para a situação atual. Eu imagino, quando eu falo em federalização, é uma estratégia de 30 anos. Não tem nada a ver com a epidemia. 30 anos, um pacto nacional, direita, esquerda, centro, tudo. Como outros países fizeram. O melhor exemplo disso, para mim, é a Irlanda, em que durante 10 dias se reuniram todos os líderes do país em 1970. Todos os líderes brigavam entre eles. Mas uma coisa a gente não vai brigar mais, é a educação. 30 anos investindo em educação. Hoje a Irlanda, que era um desastre nos anos 1970, hoje é uma excelente educação. Então, a federalização que eu falo não é para resolver essa crisezinha que está aí. Aliás, essa crisona que está aí, que já existia e que se aprofunda mais com a epidemia. É uma estratégia de 30 anos, senão não vai ter federalização. Mesmo assim, o que eu tenho insistido é que, diante da tragédia, alguns municípios vão precisar que o governo federal intervenha. Nós não estamos mandando médicos, vamos ter que mandar professores. Não dá para deixar que as cidadezinhas pequenas, pobres, sem receita, elas se virem sozinhas com a educação. Eu creio que a gente deve brigar, seja qual for o ministro que tiver nos próximos meses, para que o governo federal intervenha no sentido de corrigir as deficiências das cidades pobres e pequenas. Isso não é federalização, isso é intervenção, como fez agora, mandando dinheiro para hospitais de campanha. Por que o hospital de campanha a gente sonha e quer? E uma escola boa do governo federal a gente não vai querer, não briga por ela. Eu creio que a gente vai precisar botar o governo federal, qualquer que seja ele, dentro das cidades pobres. E brigar para que eles não interfiram no conteúdo. E quando eu falo em federalização,
é preciso dizer que é com descentralização gerencial na escola e liberdade pedagógica dentro da sala de aula. O governo federal financia, mas quem controla é a comunidade, os professores, os pais, os alunos mais velhos, dentro de cada escola. E quem dá aula é o professor. Depois a gente avalia o resultado, mas não intervém para dizer qual é o livro que ele escolhe, qual é o conteúdo que ele dá. O professor tem que dar total liberdade, sendo pago pelo governo federal. Como acontece nas universidades, nas escolas técnicas, são federais. E o governo, nem esse mesmo que está aí, péssimo, tem conseguido influenciar para que os professores sigam a cartilha estúpida do governo atual. Os professores continuam dando suas aulas conforme eles davam antes. O senhor foi o criador do Bolsa Escola, que foi um programa muito importante que depois o Fernando Henrique trouxe para o MEC e aplicou nas escolas. E depois esse programa acabou sendo incluído ao Bolsa Família, enfim, teve uma série de mudanças. E também tinha no Distrito Federal, na época, o programa Poupança Escola, que tinha como objetivo incentivar os estudantes não apenas que eles fossem à escola, mas também que eles estudassem, que eles passassem de ano e principalmente se formassem no ensino médio. Essa talvez seja uma discussão interessante, não apenas no pós-pandemia, mas também desde antes, porque, como o senhor falou, a educação vem há muito tempo sofrendo com essas desigualdades. E uma coisa que a gente vê muito, falando aqui da realidade de Porto Alegre, é que tem uma série de crianças que estão voltando a pedir dinheiro na rua, estão voltando a pedir dinheiro no semáforo, vender coisas, e essas crianças estão saindo da sala de aula. Agora, com a pandemia, é muito provável que muitos pais percam totalmente a renda, fiquem em situação de miséria e voltem a colocar as crianças, infelizmente, para trabalhar por conta dessa situação. Então, essa, na visão do senhor, seria uma alternativa, criar novamente um programa desse tipo, dando aportes para as crianças, ou seria necessário outro tipo de incentivo nesse momento? Bem, a Bolsa Família continua. Essas crianças estão indo para a rua para complementar a renda, porque a Bolsa Família é pequena. E porque não tem aula. Se tivesse aula, eu imagino que estaria na aula. Até porque deveria ser obrigatório ir à escola para poder receber a Bolsa Família. Eu creio que o Brasil vai precisar por muito tempo de Bolsa Família, que eu defendo que volte a se chamar Bolsa Escola, para ter essa vinculação com a educação. Uma mãe que recebe a Bolsa Família, ela pensa, eu recebo esse dinheiro porque minha família é pobre. Uma mãe que recebe a Bolsa Escola, ela diz, eu recebo esse dinheiro porque meu filho vai para a escola. A gestão também tem que votar o MEC para ter o compromisso educacional. E os pobres que não têm filhos na escola, a gente tem que ter programas, como já tinha. Tinha diversos programas para velhos, programas para deficientes, mas não a Bolsa Escola. A Bolsa Escola tem que ter um compromisso educacional. E eu fiquei contente de ver você falar na Poupança Escola. Foi um erro eu ter criado os dois separados. Devia ser um só, com o nome de Bolsa Escola. A bolsa, todo mês, se a criança não falta aula. A poupança, no final do ano, se a criança passa de ano. Mas não damos o dinheiro, seguramos até que ela conclua o ensino médio. Por isso, o nome de poupança. Eu creio que esse programa é fundamental por muito tempo. Mas, para sair da crise que virá, nós vamos precisar de ir além da Bolsa Escola e criar outros incentivos sociais. Pagar para as pessoas pintarem as suas casas, para rebocar a parede, pagar para plantar árvore, para pagar para cuidar de um parque que existe no bairro, pagar para cuidar da escola, além dos serviços contratados, ter um programa em que os desempregados recebam a renda, mas deem uma contribuição. Eu sou defensor dos incentivos sociais. Hoje em dia está crescendo muito a ideia da renda mínima. Todo mundo recebeu uma renda mínima. Como está recebendo agora R$ 600? Eu creio que isso é bom para diminuir a penúria, mas não tira da pobreza. A renda não tira da pobreza. O que tira da pobreza é você ter saneamento, água, um posto de saúde, uma escola boa, saneamento.
qualidade de vida. E aí é que vem essa proposta. A Bolsa Escola foi uma delas, mas no meu governo dos federais eu tinha outras. Pagava e exigia. Pagava para ter o que comer e exigia que produzisse o que precisa para sair da pobreza, como saneamento, como água, como árvore, como pintura. Por exemplo, eu tinha um programa que eu gostava muito, eu dava um dinheiro para que o analfabeto adulto aprendesse a ler. Chamava-se Bolsa Alfa. Só que não era todo mês, senão o cara nunca ia dizer que aprendeu a ler. A gente comprava a primeira carta que ele ou ela escrevesse em sala de aula. Então, é um incentivo social. Eu creio que a gente deve ter uma rede de incentivos sociais. Eu chamo isso de renda inclusão, diferente da renda mínima, que trabalha só pelo lado da renda. Eu trabalho pelo lado da oferta, daquilo que essas pessoas pobres vão produzir para sair da pobreza. A Bolsa Escola talvez seja mais importante, porque a grande porta para sair da pobreza é a escola. O senhor tocou em um ponto importante sobre o ensino de jovens adultos. Nós temos ainda muitos analfabetos no Brasil e não parece existir um movimento para acabar com esse problema. E não parece ser um problema tão grande assim, não parece um problema tão difícil de resolver, mas parece que ele não é resolvido porque há uma acomodação muito grande em relação a isso. Eu já vi entrevistas de especialistas em educação falando que simplesmente é impossível educar jovens e adultos, principalmente os adultos, pessoas mais velhas, porque elas veem a escola de uma maneira muito distante, elas não acham a escola acolhedora, enfim. Não seria o momento de propor uma discussão nacional sobre esse tema da educação de jovens e adultos e propor principalmente uma maneira de incentivar essas pessoas a irem à escola? Afinal, essa seria a única maneira de tornar a escola atrativa para elas, elas conhecendo o ambiente, sabendo que ele não é tão diferente assim quanto parece. E isso também não incentivaria as famílias a participarem das escolas, já que esse parece ser um grande problema também, quando a gente conversa com os professores, com os funcionários, que as famílias acabam participando pouco, ou então comparecem apenas quando há algum problema dos filhos, algum problema educacional. Primeiro, é preciso lembrar que o jovem sem educação, sem instrução, o analfabeto adulto, decorre de não termos cuidado deles quando eram crianças. Uma boa educação, o ensino fundamental para as crianças de hoje, fará com que daqui a alguns anos não precise mais de nenhum programa quase de educação para jovens e adultos. A escola boa segura. A pessoa não sai da escola. Logo, quando chegar adulto, teve sua educação. Só que hoje precisa. E eu acho que esse é um dos incentivos sociais. Nós devíamos pagar aos jovens para que eles estudassem. Eu defendo há muitos anos algo que é muito polêmico. Eu defendo que a gente ponha alguns milhões de jovens no serviço militar. Um serviço militar sem armas, um serviço militar civil, mas dentro dos quartéis. Os militares são capazes disso. Eu acho que seria muito melhor do que botar um general no Ministério da Saúde. Um general na saúde está provado que não está dando certo. Mas eu acho que um general, coronéis, capitães, majores poderiam sim receber nossos jovens e dar treinamentos para eles. Disciplina, sentimento pátrio e amigos. Uma das coisas que leva a pessoa à criminalidade é você não ter disciplina, você não ter companheiros sérios, termina levando para o crime. No quartel, eu acho que a gente poderia criar um ambiente de proteção para esses jovens, com incentivos sociais. Tem que pagar para aquele estudo. O que a gente paga para um cara que já se formou fazer um doutorado? E não paga para um adolescente ou um jovem que abandonou a escola porque teve que trabalhar, para que ele volte a estudar. Por quê? Eu sou defensor de bolsas para doutores e pós-doutores, mas eu sou também defensor da Bolsa Escola para quem não está na escola e precisa de ajuda, ou para os jovens que precisam receber uma renda
para que se dediquem ao estudo. Eu creio que isso não custaria muito e mudaria o Brasil. Perfeito. A gente tem todas essas discussões que são urgentes e há muito tempo muitas pessoas como o senhor vêm batendo na mesma tecla de que é importante discutir educação antes de discutir problemas que parecem às vezes mais graves como economia, produtividade, desigualdade, violência. A educação resolveria em grande medida muitos desses problemas. Por que o senhor acha que ela sempre é secundária no Brasil? Por que até o senhor usa um exemplo muito interessante, que a gente não aceita ser o segundo colocado na Copa do Mundo, mas nós aceitamos ser os últimos colocados nos rankings de educação? Eu creio que há algumas razões pelas quais o Brasil é tão atrasado em educação. Claro que os políticos não deram prioridade. Mas por que eles foram eleitos? Por que o eleitor prefere um político que não dá importância à educação? E é verdade. É difícil eleger falando de educação. Vão lhe chamar logo de maníaco, como chamaram durante a minha campanha para presidente, em 2006. Por quê? Eu acho que há algumas razões. Uma, eu acho que é a própria mentalidade brasileira, talvez até latino-americana em geral, que em algum momento se formou achando que a educação não era uma riqueza em si. Nós damos valor ao carro, à casa, conta bancária, não a quantidade de conhecimento que tem aqui. Quando damos ao conhecimento é porque ele serve para gerar uma renda, não é em si. Tanto que quando a gente quer dizer que uma pessoa é meia tantã, a gente chama de filósofo. Não tem nada, é mais educado do que um filósofo. Mas a gente acha que a gente trata com desprezo. Então, tem uma mente brasileira. Eu gosto de dizer que todo ano nós olhamos para Zurique para ver quem vai ganhar a bola de ouro. A gente nunca olha para Estocolmo para ver quem vai ganhar o Nobel de Física. Não passa na cabeça do brasileiro se orgulhar porque tem um Nobel de Física. Não passa. Primeiro ponto. Segundo, foram os 350 anos de escravidão, em que criamos a ideia, e ficou arraigada até hoje, de que a educação é uma questão de brancos, ricos, de uma minoria. Quando eu defendo o que já está em todos quase países decentes do mundo, que o filho do pobre deve estudar na mesma escola que o filho do rico, as pessoas acham que isso é demagogia. É demagogia se disser que se consegue isso em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Mas em 15, 20 anos, consegue no Brasil inteiro. Numa cidade, consegue em 2 anos. Aí você diz, se consegue em uma cidade, porque não consegue em todas. Não, em todas exige muito mais esforço. Você consegue em uma cidade em 2 anos, sim. Você ter todas as escolas públicas tão boas que todos tenham a mesma escola. É possível. Inclusive, eu defendo que a gente tenha uma proposta que em 30 anos todas as escolas sejam públicas. Você pode até respeitar que uma pessoa seja dona da escola, mas ela é pública. Como o ônibus. O ônibus tem um dono, a linha de ônibus, não tem? Toda empresa de ônibus tem dono. Mas é um ônibus público. Serve ao público. A tarifa é definida pelo governo. O dono da linha do ônibus não pode escolher quem é que vai entrar no ônibus, tem que receber todos. A gente precisa pensar nisso. Eu tenho usado a ideia de que todos nós hoje, felizmente, estamos contra o racismo, porque vimos na televisão um homem sendo asfixiado, por causa da cor, sobretudo. Mas não nos escandalizamos com o fato de que uma criança sem dinheiro não tem uma escola boa. Uma criança sem escola boa, ela está sendo asfixiada no cérebro. Vai faltar oxigênio na vida toda dela. Não vai saber se conduzir no mundo bem, não vai ter renda boa, não vai ter emprego, não vai participar do país. Então, nós precisamos superar essas dificuldades. Claro que tem outras razões, além da mente, além da desigualdade estrutural no Brasil, que vem da escravidão. A classe média alta gosta de ter os serviços
que as pessoas sem educação oferecem. Vender coisa na praia, por exemplo. Servidores domésticos. Tudo isso vai desaparecer no dia que a escola for de qualidade para todos. No dia que o filho da empregada doméstica estudar na mesma escola que os filhos da patroa, os filhos delas não serão um empregado doméstico do outro, não. Eles vão disputar igualmente quem é que entra na faculdade de medicina. Então, nós temos um vício no Brasil. Tudo isso leva a que a educação seja tão ruim no Brasil. Tem explicações, lamentavelmente. Professor, eu fiquei muito feliz que comentou sobre os filósofos. Eu sou formado em filosofia, inclusive. Eu queria finalizar... Quer que eu diga uma coisa? Quando você Claro. disse que queria ser filósofo, seus pais ficaram contentes ou preferiu que você fosse engenheiro ou médico? Eu justamente fazia engenharia antes, quando eu decidi virar filósofo. Então, você imagina a decepção. Mas a minha mãe, que era quem importava, não deu bola. Ela gostou da mudança. Mas é difícil mesmo, é bem complicado. Os tios, os parentes, irmãos mais velhos, você vê, começam a reclamar. Não é visto como a mesma nobreza. E não tem nada, não é porque está aqui, não. Eu já falei antes de saber. Nada mais nobre do que filósofo. Toda profissão é boa, toda é importante. Umas são mais úteis do que a filosofia, por exemplo. Quando eu estou doente, eu prefiro um médico ou um filósofo. Mas do ponto de vista da análise, do conteúdo, a filosofia é fundamental. Mas nós não damos valor no Brasil. Nem os cientistas, inclusive. Nós achamos que os remédios chegam ali porque são fabricados. Antes de ser fabricado, os remédios foram inventados, criados, descobertos por cientistas. Professor, para finalizar a nossa live, eu queria pedir uma dica. O senhor foi ministro da Educação, foi senador, foi governador, foi reitor universitário, tem uma série de... tem uma experiência muito grande em educação, mas, infelizmente, no Brasil, nós tivemos grandes nomes, como Darcy Ribeiro, por exemplo, que também tinham essa bandeira, e parece que todas as vitórias da educação vieram a conta-gotas, ao mesmo tempo que as grandes corporações sempre tiveram as vantagens da política em enxurradas. E como senhor, eu também quero um dia, dentro da política, eu tenho esse sonho de revolucionar a educação. O que o senhor diria para um jovem político que tem, aparentemente, um desafio tão difícil de vencer? Primeiro que tem uma causa. Se você não tem uma causa, não entre na política. Se você quer entrar na política só pela fama, eu não estou falando dos que querem entrar pela corrupção, que aí eu nem analiso, são bandidos. Eu falo aquele que quer entrar, às vezes pela fama, às vezes pelo prestígio, às vezes porque gosta dessa atividade. Tudo bem, mas arranje uma causa e lute por ela. Eu tive a minha causa, que foi a educação. Fico feliz de ter sido essa. Mas pode ser o meio ambiente, pode ser o crescimento econômico, embora hoje eu seja crítico ao crescimento econômico, que em geral destrói a natureza, mas busque uma causa. Segundo, com essa causa, você tenha responsabilidade. Saiba que as coisas não acontecem só conforme você deseja. Por exemplo, eu defendo esse projeto de que a escola do Brasil seja tão boa quanto as melhores do mundo e que o filho do pobre estude na mesma escola que o filho do rico. Mas eu disse a você aqui, você tem 30 anos. Isso é um sentimento de responsabilidade, de saber que os recursos não são infinitos. Existe limitação de recursos. Eu gostaria de quem quer fazer política, jovem, uma causa e responsabilidade. Não fazer demagogia nunca. E terceiro, muita vontade de trabalhar, porque é uma profissão muito, muito esgotante, cansativa e nem sempre compensadora. As pessoas acham que tem gente que enriquece em política, é verdade, mas enriquece roubando. Enriquece aproveitando de dinheiro do Estado, senão não enriquece, não tem jeito. Política não é uma profissão para ganhar dinheiro, é uma profissão para prestar serviço.
Professor, muito obrigado pela sua participação, pelas suas ideias. Foi uma honra receber o senhor aqui. Espero que essa pandemia passe logo, que um dia a gente possa fazer uma conversa assim presencialmente. Eu gostaria muito também de estar junto com você, olhando no olho e fazendo, mas enquanto não houver, eu estou aqui à sua disposição. Muito obrigado, obrigado a todos que assistiram também. E estamos sempre à disposição para conversar no chat. Nós temos o grupo Mais Educação Porto Alegre também, que é feito justamente para discutir essas questões relacionadas à educação em Porto Alegre. Muito obrigado. Acho que a Andrea vai parar de gravar agora. Já estourou nosso